Caríssimos irmãos e irmãs, este evangelho tão conhecido nosso, quando nós o ouvimos, a nossa tendência é sempre voltar a nossa atenção para o fato que chama mais atenção, isto é, a ressurreição do jovem. É tanto que comumente é conhecido como o evangelho da ressurreição do jovem de Naim, do filho da viúva de Naim. Mas às vezes nós deixamos que passe despercebida a misericórdia de nosso Senhor. Esse texto, ele é único de Lucas. Só Lucas relata essa ressurreição do filho da viúva de Naim. Mas o interessante aqui, repito, é a compaixão, a misericórdia de nosso Senhor. São duas procissões. Uma procissão, a de Jesus, entrando na cidade, e uma outra procissão, a do defunto, saindo da cidade para ser enterrado. Diz aqui, naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim, com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Então são essas duas grandes procissões que se encontram. E diz aqui a palavra que Jesus, diante daquela multidão, Jesus se compadece. E como em alguns relatos dos evangelhos, Jesus toma a iniciativa, porque ninguém pediu que Jesus fizesse alguma coisa. Diz o texto evangélico, nem cita que alguém tenha feito alguma referência a Jesus, mas Jesus, ele vê o sofrimento daquela viúva. Meus irmãos, é claro que nós podemos e devemos rezar, mas antes que a palavra chegue à nossa boca, antes que a súplica chegue à nossa boca, ela já está presente no coração amoroso de Deus. Ele vê os nossos sofrimentos. Ele sabe, Ele conhece as nossas necessidades. O nosso Deus não é um Deus indiferente. Já no Antigo Testamento, lá no livro do Êxodo, nós podemos encontrar Deus que diz: eu vi e ouvi, vi e ouvi o sofrimento do meu povo. Isto é, Deus, Ele não vira as costas para as nossas necessidades. Então Ele se aproxima daquela mãe e diz: não chores. Imagine, coitadinha, viúva, o filho único morto, ela estava simplesmente entregue à própria sorte e a viver de favor na vida na casa dos familiares, porque não podia trabalhar, não podia sequer andar sozinha na rua, não tinha mais o filho, não tinha ninguém. Jesus se compadece, chama aquele rapaz à vida, entrega a sua mãe. E aqui, é claro, meus irmãos, nós podemos imaginar que no misto de espanto e alegria, a alegria venceu. O espanto passou, mas a alegria permaneceu. A gratidão, aquela graça concedida àquela mãe. Mas, meus irmãos, nós não podemos parar aqui nesse texto, que isto já é algo belíssimo e que serve para a nossa meditação. Isto é, Deus vê as minhas necessidades, Deus conhece os meus sofrimentos, e embora eu possa e deva apresentar-lhe as minhas necessidades, porque isso Ele me ensinou, Ele nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia, a graça de cada dia, a graça de que necessitamos, mas sabemos que, mesmo assim, Ele conhece. Mesmo quando pedimos, às vezes achamos que precisamos de uma coisa e pedimos aquilo,
de que achamos precisar e Ele nos concede outra, porque Ele sabe do que verdadeiramente precisamos. Então aqui nós teríamos pano para manga, e muito pano para manga. Mas eu também gostaria de ressaltar um outro aspecto. Meus santos, os sinais, os milagres na Sagrada Escritura são sempre sinais de uma realidade maior. Porque, meus santos, o jovem que foi, aspas, ressuscitado, mas padre, por que aspas? Porque entre nós, cristãos, nós sabemos muito bem que este termo ele se aplica em vários sentidos. Nós estamos falando aqui ainda a ressurreição final. Esse jovem morreu depois. Esse jovem morreu uma outra vez. Nós temos nas Sagradas Escrituras, nós temos, que nos são relatados, 3 ressurreições. A ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição do filho da viúva de Naim e a ressurreição de Lázaro. E os 3 morreram depois. Então, qual o significado daquele milagre ali, daquela ressurreição, como de todos os milagres na Sagrada Escritura, como de todas as graças na Sagrada Escritura e na nossa vida, nos unir a Deus? Meus santos, toda a graça que Deus nos concede, concede-nos com segundas intenções. E qual é a intenção? Ganhar o nosso coração, ser nosso amigo, ser Deus da nossa alma, ser o nosso Senhor, porque nisto consiste a nossa alegria. Então, quando Deus nos concede, sejam as pequenas ou grandes graças, é sempre com esse objetivo, nos unir mais intimamente a Ele, porque é um Deus apaixonado, é um Deus que nos ama e que, embora não necessite da nossa amizade, quer ser nosso amigo. Então, todos os milagres na Sagrada Escritura revelam esta realidade, porque se nós ficarmos presos simplesmente a essas graças materiais em si, nós esqueceremos a finalidade de todas elas. Por exemplo, nós podemos pegar aqui vários textos evangélicos, quando Jesus multiplica os pães. Pegue lá, João capítulo 6, Jesus multiplica os pães, mas lá na frente, no versículo 27, Jesus vai dizer: olhe, mas vocês devem se esforçar pelo alimento que não passa, não pelo que perece. Ele multiplicou os pães, mas aquele milagre, ele é apenas um sinal que deve nos levar a uma união com Ele. Ele é o alimento que não passa, Ele é o alimento que não perece, Ele é o pão vivo verdadeiro, Ele é a vida das nossas vidas, é a luz para as nossas trevas, é o ânimo para o nosso cansaço, é a força para as nossas lutas, o brilho dos nossos olhos, o sentido do nosso viver. Ele, então tudo aquilo que Ele nos concede deve nos unir a Ele, porque meus santos, se nós ficarmos presos às graças materiais em si, imagine, lá em João, no milagre do cego de nascença, e em João também na ressurreição de Lázaro. Ora, quando o cego de nascença foi curado, isso foi uma graça? Foi, mas a vida dele se tornou mais difícil. Se você vai olhar simplesmente no aspecto humano, sensível, aqui da terra, ser curado não ajudou muita coisa, porque quando ele foi curado, os fariseus queriam matá-lo. Por quê? Porque ele era uma prova da veracidade do ministério de Cristo. Vocês lembram que os chefes do povo vão até aos pais dele e dizem: que história é essa? Que ele está curado. E os pais dizem: olha, ele é maior de idade,
Eu só sei que ele nasceu cego. Se agora está vendo, eu não tenho nada a ver com isso. Porque a vida dele se tornou mais difícil. Lázaro, a própria Sagrada Escritura diz que depois da ressurreição de Lázaro, eles ficaram procurando um jeito de matar Lázaro, porque muita gente começou a crer em Jesus por causa de Lázaro vivo, ressuscitado. Então, ora, se você olhar o milagre em si, se o milagre em si, se a graça em si é o que conta, ela conta pouco. E às vezes era até melhor não receber. Por quê? Porque, como nós vimos aqui o exemplo, tornou a vida mais difícil desses dois personagens, e nós teríamos exemplos assim na Sagrada Escritura, ou melhor, na história da igreja, de pessoas que receberam graças de curas de doenças e que depois morreram mártires. Quer dizer, mas padre, mas para que receber a cura de uma doença física para depois ter uma morte muito mais trágica? Porque, meu santo, aquele milagre, aquela cura física, aquela graça alcançada, gerou uma amizade no coração daquele homem, daquela mulher, uma amizade com Cristo, de modo que, quando ela depois morreu por causa de Cristo, ela morreu na amizade com nosso Senhor. Ela alcançou a verdadeira vida. Ela se encontrou com nosso Senhor e ela pode então dizer plenamente: não morro, mas eu entro na vida, como gostava de repetir a nossa santinha, Santa Teresinha do Menino Jesus. Meus irmãos, este evangelho então, ele deve nos inspirar a abrir os olhos para as realidades espirituais, a abrir os olhos para as realidades que não passam, a abrir os olhos para a realidade de que a figura deste mundo passa, este mundo é passageiro, e as coisas neste mundo só são boas se nos unem ao bem, a Jesus. Então, as graças que nós alcançamos, as coisas boas que experimentamos, se elas nos unem ao bem, são uma maravilha, se não, são até desgraças para nós. Ora, voltemos aqui ao texto do evangelho de hoje. Se esse jovem que foi ressuscitado, se esta mãe que recebeu o filho de volta, que nós não temos notícia a respeito deles, se eles se voltaram para nosso Senhor e se tornaram amigos de Cristo, amigos de Deus, bendito milagre que lhes foi concedido. Mas se eles continuaram com a mesma vida de antigamente, que desgraça foi aquele milagre, porque no final das contas, a quem mais for dado, mais será cobrado. Percebe que em si, aquele milagre em si, ele conta pouco. O que conta de verdade é se ele produz um fruto de vida e de amizade com Cristo. Então o que é, meus santos, qual é o ensinamento para todos nós? De nós pedirmos a Deus, nesta Santa Missa, a graça de tudo na nossa vida concorrer para a nossa amizade com Cristo. As coisas boas e as coisas difíceis, as vitórias e as derrotas. As coisas boas para que nos façam amar Jesus cada vez mais, e as coisas difíceis nos façam ver que este mundo é passageiro, então mais do que nunca eu preciso me unir a Jesus Cristo e amá-lo cada vez mais. É esta a sabedoria do Evangelho, e é a isto que todo milagre quer levar, uma união com Cristo. E a gente vê muitos daqueles que foram curados, diz a palavra, que começaram a seguir Jesus. O homem de mão seca, o homem que vivia, que era coxo, depois que foi curado por Cristo, começou a segui-lo e a servi-lo. É esta a finalidade de toda a graça concedida. Então que hoje, meus santos, para aqueles que vão receber Jesus na Eucaristia,
ou para aqueles que por algum motivo não vão, mas que estão ouvindo esta palavra, que você com sinceridade peça a Jesus: meu Deus, eu quero ser mais teu amigo, eu quero que a minha alma se una mais a ti. Eu te peço a graça, Senhor, de as minhas lágrimas me unirem mais a ti, de os meus sofrimentos me unirem mais a ti, de modo que eu poderei dizer: benditas lágrimas e bendita a cruz que me uniu ao crucificado. Eu peço, Senhor, que as minhas vitórias, que tantas graças que já recebi na minha vida, tantas alegrias que já experimentei, que elas também, Senhor, me ensinem a me unir cada vez mais a Ti. Me ensine a ser mais Teu amigo, me ensine, Senhor, a ser mais dependente de Ti, de modo que eu possa dizer também: benditas alegrias que me fizeram buscar aquelas alegrias que não passam, que a ferrugem não destrói e que a traça não corrói. Que os santos de Deus, que os santos anjos de Deus, que os santos amigos de Deus intercedam por nós, para que esta alegria que foi abundante na vida deles, seja abundante também na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.